Olá, eu sou Claudete Abreu, psicanalista. Vou falar hoje, sobre relações conflituosas, novamente, 2, com base principalmente na psicanálise, Freud, que é a base, né, da psicanálise, o Winnicott, o desenvolvimento do self, e a neuropsicanálise, com Mark Sons. Então, a pergunta é: por que nos surpreendemos com a ação ou reação de pessoas dos nossos vínculos afetivos mais importantes? Por que essas ações ou reações muitas vezes nos causam muito sofrimento emocional? Se somos surpreendidos, né, por uma ação, uma atitude de uma pessoa estranha, isso não nos causa tanto sofrimento, porque não temos, né, nenhuma ligação com essa pessoa. Então, conseguimos lidar melhor com isso, não nos sentimos tão diretamente atingidos. Mas quando isso acontece com pessoas das nossas relações afetivas importantes, isso nos causa muito desconforto emocional. Algumas vezes até mudando o curso, né, da nossa vida, as dinâmicas das nossas relações. Por quê? Bom, segundo o Winnicott, nós aprendemos, né, a nos relacionar, desenvolvemos o nosso self, né, o nosso eu, quem somos, aprendendo a nos relacionar lá na infância, lá logo após o nascimento, na nossa relação com esse outro ser, né, que vai desempenhar o papel da função materna. Porque quando nascemos, somos totalmente dependentes, né? A nossa sobrevivência, a nossa existência, a nossa constituição depende exclusivamente, né, dos outros, né, dos cuidados realizados a nós. E é nessa relação que nós aprendemos a nos relacionar no mundo. Segundo a neurociência, tá? A neuropsicanálise, perdão, nesse processo de aprendizado, né, das relações, nosso cérebro vai armazenar memórias, memórias de previsão da nossa sobrevivência. É como nós aprendemos e construímos formas testadas, né, que vamos testando de como agir no mundo. E vamos guardando essas memórias que vão estar em nós durante toda a vida. Nós vamos testando hipóteses que funcionam, que funcionariam, né, para a nossa melhor existência, para suprir os nossos desejos na vida, né? As nossas necessidades, que às vezes o termo desejo carrega uma ideia de vontade, mas na verdade o desejo, nesse sentido, é necessidades, necessidades emocionais, necessidades biológicas, né? Necessidades de toda a ordem. Então, nós aprendemos como obter satisfação das nossas necessidades nessas relações, né? Que é colocado, né, como a nossa relação com o mundo, né? Então, guardando essas informações, essas memórias, vamos nos constituindo, né? E constituindo as nossas previsões
de como agir no mundo. É com base nisso que nós, quando nos relacionamos com as pessoas, mesmo na fase adulta, né, nós criamos, projetamos um ideal do sujeito com quem a gente se relaciona. E aqui eu estou falando de todos, né? Elaboramos um modelo para a nossa mãe, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para o nosso parceiro, né? Parceira. Elaboramos um modelo de como essa pessoa deve ser, né? O ideal dessa pessoa. A gente consegue entender melhor isso quando a gente fala da paixão, né? Que quando o sujeito está apaixonado, né? Quando a pessoa está apaixonada, ela vai dizer, não, é uma pessoa excelente. Nossa, gostei muito da pessoa, gosto muito da pessoa. Ela gosta das mesmas coisas que eu. Ela tem os mesmos valores que eu, né? Ela tem mais ou menos os mesmos pensamentos. Ela tem uma visão de mundo muito semelhante à minha, né? Praticamente não discordamos. Então, é uma pessoa que é o ideal do meu objeto de amor, né? Aquele que vai se encaixar em todos os meus desejos, se encaixa perfeitamente nos meus desejos. Então, ele é uma pessoa perfeita para o meu desejo, para o meu amor. E nisso também nós, muitas vezes, não conseguimos elaborar em palavras, mas nós temos um modelo desta forma, praticamente todas as nossas relações. Meu filho vai ser assim. Não, minha mãe é ótima assim. Meu pai é muito bom porque ele é assim. Essas qualidades, muitas vezes, que nós colocamos ou atribuímos ao outro, faz parte de um modelo de, de outro com o qual a gente vai se relacionar, né? Seria perfeito para a nossa relação. Quando acontece dessa outra pessoa agir de uma forma não prevista, né? Dizemos, não, nunca imaginava que isso pudesse acontecer. Eu não sabia que essa pessoa era assim. Ou não sei o que aconteceu para ele agir dessa maneira. Ele não é dessa forma. Porque está fora da previsão. Isso nos causa um estranhamento, né? E uma tendência a nos retrairmos sem saber exatamente como agir nessa situação, porque é totalmente imprevista, né? O imprevisto nos causa desconforto. O imprevisto nos causa um estranhamento. E quando isso acontece, naquilo que a gente, lá no nosso íntimo, acredita ser o ambiente mais seguro, vai nos causar essa insegurança, né? De como agir no mundo. O mundo está totalmente diferente do que eu havia previsto, do que eu imaginava, né? Do que eu estava preparada para lidar. Mas a gente não para pensar ou não percebe, né? É que é a nossa projeção, é com a nossa projeção que nós estamos
nos relacionando. E não exatamente com o outro como ele é. E daí, quando nós percebemos que daquele ideal começa a surgir, de fato, um outro, que não é mais a projeção do meu desejo, ele é um outro, e ele me contraria, ele contraria as minhas previsões da forma como ele deveria ser, vai haver o conflito, né? O choque. E desse choque, né, conflitos que muitas vezes nos causam medo da perda de vínculo, que eu falei no vídeo anterior. Todos aqueles medos, né, relacionados ao abandono, à rejeição, à anulação do meu eu nessa relação. Essa ideia, né, de anulação do eu, do que eu sou, dentro da relação, a gente pode perceber, ou tentar entender, quando a gente fala da traição, né? Numa relação amorosa, por exemplo. Quando o outro, né, o objeto de amor, deixa de nos parecer, né? Nós deixamos de ver nesse objeto de amor somente aquela idealização que tínhamos construído para nós como objeto de amor, e ela começa a se mostrar como um outro, e esse outro, né, que é um outro, totalmente outro, vai se mostrar porque, no caso da traição, né, ele buscou um outro objeto de amor, né, uma outra relação, uma outra forma de se relacionar com uma outra pessoa que não eu. Então, nesse momento, nessa relação que funcionava entre eu e esse outro, eu deixei de existir, né? Eu não fiz parte dessa relação. É como, claro, né? Fui trocada. A relação que eu pensava ter com essa pessoa não é real, né? Ele tem uma outra forma de agir no mundo. Ele tem uma outra forma de buscar satisfazer os seus desejos, né? Portanto, ele é um outro. Ele tem um ser, né? Ele tem outros pensamentos, outras vontades, desmancha, desconstrói aquela idealização. Isso acontece, essa desconstrução, né, daquilo que eu projetei no outro, acontece em todas as relações, pode acontecer, né, em todas as relações afetivas importantes. A gente cria, né, essas idealizações para nos protegermos emocionalmente, né? Porque nós tendemos a buscar confirmação das nossas previsões de ação no mundo. No mundo, ou enxergamos o mundo sempre com uma visão que busca confirmar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós construímos para nós como realidade, né? O ideal das minhas relações afetivas
nunca me contrariam, né? Quando me contrariam, põe em xeque, né, todas as bases da minha segurança para agir no mundo. Põe em xeque todas as minhas previsões. E por isso, então, o desconforto. Bem, então, o que fazer com isso, né? Como lidar com esse sofrimento? Primeiro, tentar entender, né, como é que ocorre essa dinâmica. Por que nos surpreendemos e nos decepcionamos, principalmente com pessoas do nosso vínculo afetivo mais importante, dos nossos vínculos afetivos mais importante. Mas quando nos deparamos com situações desse tipo, né, que muitas vezes a pessoa está em sofrimento, numa relação que é muito importante para ela e diz assim: eu não conheço mais essa pessoa. Mas precisamos nos perguntar, né? Eu quis conhecer? Eu quis de fato conhecer um outro que é de fato outro, né? Ou eu sempre pensei ser mais agradável, mais cômodo me relacionar com aquilo que eu acreditava que o outro era, sem muitas vezes permitir que o outro se mostrasse de fato como outro, se mostrasse quem de fato é. Lembra a pergunta feita no outro vídeo? Você tem permitido nas suas relações que o outro seja quem ele é? Muitas vezes, estou falando de todo tipo de relação, quando começamos a nos deparar com o outro como outro, nós negamos, tentamos impedir esse descortinamento. Tentamos fazer com que o outro volte a se enquadrar naquilo que nós idealizamos para ele, sem permitir que o outro se mostre realmente quem é, né? E nesses casos, na maioria desses conflitos de relações afetivas importantes, o sofrimento ocorre dos dois lados. Então, assim, precisamos querer conhecer o outro enquanto outro, né? Talvez a pessoa com quem eu tenha me casado seja diferente, né? Tem algumas coisas que ela sente, que ela vê, o que ele vê, que ele sente, de forma diferente do que eu gostaria, ou o que eu imaginava, o que eu pensava. Mas eu preciso querer saber. Às vezes o meu filho pensa de forma diferente daquilo que eu tinha idealizado para que ele pensasse, para que ele gostasse, para que ele sentisse. E muitas vezes desconheço. Às vezes minha mãe pensa de forma que eu desconheço, sente de forma que eu desconheço. E todas essas pessoas, meu amigo tão querido, minha amiga tão querida, às vezes ela pensa, sente o mundo de forma diferente do que eu penso e sinto. E muitas vezes não permitimos
se quer que o outro se mostre exatamente como ele é. Porque ameaça a nossa previsão de segurança para agir no mundo. É mais fácil agir com a minha idealização das pessoas, né? De que maneira fazer isso, né? Primeiro, querer, né? Conhecer, tentar realmente dialogar, né? Se essas pessoas são importantes, ouvir, buscar entender, tentar aceitar que existem outras maneiras de ver, de sentir, de pensar no mundo que não a minha somente, né? É um processo, não é uma coisa simples de se fazer. Como o diálogo, por exemplo, uma palavra tão corriqueira, né, que as pessoas acham tão simples, mas que é muito difícil de ser realizado efetivamente, porque o diálogo pressupõe ouvir o outro, dar espaço de voz ao outro, considerar o que o outro diz, para daí então você também expor o que você pensa, o que você deseja, o que você quer acordar com o outro. Pressupõe respeito pelo outro, né? Por si. Existem relações com outros que podem ser de fato danosas a você, né? Então, só que é preciso saber quem é de fato o outro, até mesmo para que você saiba qual é o limite que você precisa estabelecer para o outro, para se proteger, né, emocionalmente. Mas é preciso conhecer o outro, conhecer você, para conseguir estabelecer o que é inaceitável para você. Então, é nessa permissão de que o outro não esse entendimento de que o outro não é a sua projeção e que não tem que ser a sua projeção de objeto perfeito de amor, a projeção do seu desejo do outro, no outro, você aceitar, entender isso, para então conseguir estabelecer relações mais saudáveis, ciente desse mecanismo que muitas vezes nós fazemos e que provoca, em alguns momentos da vida, muito estranhamento e surpresa e apreensão, né? Os medos relativos às perdas de vínculo. Era isso. Sei que é muito profundo tudo isso que eu falei. Sei que não consegui atingir a profundidade que de fato o tema contém, mas vamos falando mais vezes sobre relações conflituosas.